Olá pessoal, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de português. O assunto hoje é pretérito perfeito e imperfeito. Mas o que é esse pretérito perfeito e imperfeito? Não é difícil não. Vamos acompanhar a linha de raciocínio e entender melhor. Então, para começar, neste capítulo, nós lemos histórias em prosa, ou seja, em parágrafo, e em versos, que são aquelas cantadas. Até a fábula da cigarra e a formiga, nós temos uma versão em parágrafos e uma ou prosa e outra em versos, cantada com aquele estilo literário que a gente aprendeu que é muito comum hoje no Nordeste. Para narrar estas histórias que nós vimos, muitas vezes nós empregamos verbos ou usamos verbos no passado. É aí que entra o pretérito. Vamos ver um exemplo de versos, cantados e o uso. Durante todo o verão a cigarra só cantava, nem percebeu que ligeiro o inverno já chegava, e quando abriu os olhos a fome já lhe esperava. Então os verbos cantava, percebeu, chegava, abriu e esperava são verbos que estão no passado, como você já deve ter percebido. Então quando eu conto uma fábula, quer em prosa ou parágrafo, quer em verso, como vocês estão vendo aqui, o uso de verbos como esses no passado é muito comum, tá certo? Bom, agora, só que há uma distinção no que diz respeito a esses verbos no passado. Existem alguns que as ações se repetem no passado, como cantava, chegava e esperava. Então, ações se repetem, não há um término delas. E há alguns ou algum tipo de passado em que a ação acontece apenas uma vez. Percebeu, abriu, por exemplo, fechou, acabou. Então, basicamente, nós estamos considerando que existe mais de um tipo de passado. Então, resumindo, quando se diz que um verbo está no passado, é o mesmo que dizer que ele está no pretérito. É a mesma coisa. E nós estamos considerando dois tipos de pretérito ou passado nessa aula: o perfeito e o imperfeito. Qual é um, qual é o outro? Agora a gente responde a pergunta: o que é pretérito perfeito e o que é pretérito imperfeito? O perfeito é aquele que está perfeitamente acabado, ação concluída. Veja esses verbos: percebeu, abriu, fechou, acabou. A ação acontece apenas uma vez. E o imperfeito, esse prefixo aqui, in, ele já quer dizer não, não perfeito. Então a ação, ela não está acabada. É uma ação que acontecia no passado com frequência, de forma contínua, e não acabou. Observe os verbos: chegava, cantava, esperava. Eu sei que está no passado, mas eu não tenho certeza se essa ação acabou. É como se ela fosse contínua, fosse usada com frequência, inacabada, imperfeito, não perfeito. Então essa é a diferença entre o pretérito perfeito e imperfeito. Vamos ver aqui duas maneiras de conjugar o verbo perceber no pretérito ou passado. Então no perfeito vai ser eu percebi. No imperfeito eu percebia. Reparou? Ação acabou, ação inacabada que continua. Tu percebeste, tu percebias. Ele percebeu, ação acabada. Ele percebia, inacabada, contínua. Então, se vocês repararem aqui nesta tabela, nós vemos bem as terminações desses verbos
como elas são um pouco diferentes. Uma ação acabada, percebemos aqui, ação acabada. E aqui uma ação inacabada. Tá certo? Então agora que vocês viram a diferença entre o pretérito, isto é, o passado perfeito e imperfeito, você já tem condições de fazer as páginas 11 e 12 da apostila. Então, pessoal, mãos à obra e até a próxima aula. Tchau, tchau.